sobre os íons, na verdade, né? Vamos falar agora, nós falamos na última aula da química dos alimentos, falamos do sódio, falamos do ferro, tudo isso para lembrar para vocês que a gente vai falar hoje sobre as ligações químicas. Existem, assim, não é a maioria, mas a grande maioria dos átomos fazem ligações químicas. Agora a pergunta é, por que eles fazem, os átomos se ligam, fazem ligações químicas, né? Uma das ideias é sobre a estabilidade eletrônica. O que diz essa regra de estabilidade, chamada regra do octeto? Diz o seguinte, diz que um átomo fica estável com 8 elétrons na sua última camada. Já existem átomos na tabela periódica que já tem 8 elétrons na última camada? Sim, dá uma olhada lá na família 8A, que é a família dos gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, xenônio, né? Todos esses átomos já possuem, exceção ao hélio, ele tem 2 elétrons na última camada, mas os outros têm 8 elétrons na última camada. Então, a regra da estabilidade é essa. Um átomo fica estável com 8 elétrons na última camada. Então, na verdade, você pega lá o sódio metálico, o potássio metálico, todos esses elementos, eles, na teoria, eles teriam um número de elétrons que não seriam estáveis. Então, eles se ligam para ter estabilidade. Então, você nunca vai encontrar um sódio facilmente metálico sozinho. Ele vai estar ligado com quem? Com cloro. Como que acontece essa ligação? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui que eu tenho o Na. Lembra da aula lá do nátrio? O Cl é o cloro. Então, quando a gente falta sódio no nosso corpo, na verdade não falta, ou excesso de sódio, na verdade eu tenho, não é o Na metálico. Aqui eu representei o Na metálico porque ele tem um número atômico, que seria o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Quando um átomo é neutro, o número de prótons, que é a carga positiva, é igual ao de elétrons. Então eu tenho 11 prótons, que é a carga positiva, e 11 elétrons. A mesma coisa o cloro, eu tenho 17 prótons e 17 elétrons. Ou seja, são átomos neutros, estão no seu estado fundamental. Mas eles não possuem estabilidade na sua última camada. Vocês estão vendo aqui que houve uma distribuição eletrônica. Eu somei 2 mais 8 mais 1 dá 11, que é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. 2 mais 8 mais 7 dá 17. Então, também o número de prótons é igual ao de elétrons. Mas o cloro tem 7 elétrons na última camada e o sódio tem 1. Então, o que vai acontecer? Os dois átomos no seu estado fundamental, né, não possuem 8 elétrons na última camada. Então, o que vai acontecer? Esses átomos, quando eles se encontram, vai acontecer uma ligação química. O que vai acontecer? O sódio ele possui na sua penúltima camada 8. Se ele perder esse 1 elétron para o cloro, né, o que vai acontecer? O sódio vai ficar a nova configuração eletrônica, porque o número de prótons continua o mesmo, é 2 e 8. Enquanto o cloro vai ser quanto? Vai ser 2, 8 e 8, porque ele tinha 7, ele ganhou 1 do cloro, do sódio, ficou com 8. Ou seja, os dois átomos ficaram estáveis eletronicamente. Agora, por quê? Porque a regra do octeto diz: um átomo fica estável com 8 elétrons na sua última camada. Essa é a chamada regra do octeto. Então, o sódio ele vai virar, não é mais sódio 2,8, né, Na. Ele vai ser um Na+. Por que Na+? Porque ele tem, vamos lá, ele tem, no caso, 11 carga positiva e 10 carga negativa. Por quê? Ele perdeu um elétron. Para quem? Para o cloro. Então, mais 11 com menos 10 vai dar mais 1. No caso, o cloro, ele vai ficar Cl-. Por que Cl-? Porque ele tinha 17 prótons, que é carga positiva. Como ele ganhou um elétron, ele tinha 17, ele ficou com 18. Menos 18 com mais 17 vai dar menos 1. Então, esse menos significa menos 1. E esse mais é mais 1. Mas não é assim, tem aluno que confunde muito, quando é Na+, ganhou elétron. Quando é Cl-, perdeu elétron. É mentira. Quando é Cl-, eu tenho um elétron a mais, então ficou negativo. E quando é Na+, eu tenho um próton a mais em relação ao elétron, tudo bem? Então, quem perde elétron fica positivo e quem ganha elétron fica negativo. E essa ideia da fórmula, né, química, que vai ter uma fórmula química, quando você pegar o Na+, e juntar com o Cl-, sempre assim. O metal é aquela espécie química que perde elétron.
e o ametal é que ganha elétron. Sempre o metal fica do lado esquerdo e o ametal do lado direito. O cátion, a gente chama de cátion. Uma espécie química que perde elétron é cátion e uma espécie química que ganha elétron é chamado de ânion. Então, se você fizer a regrinha prática, você vai passar esse númerozinho para cá, fica 1, e passa esse númerozinho para cá, que fica 1. Depois a gente vai apresentar mais exemplos desse tipo, tudo bem, pessoal? Então a fórmula química fica NaCl, que é o cloreto de sódio, tá? Essa é a fórmula química que a gente representa, mas quando você joga em água, fica Na mais Cl-, sempre, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então isso é chamado ligação iônica. É uma ligação que ocorre a transferência definitiva de elétron do metal para o ametal, onde ambos ficarão com estabilidade eletrônica, ou seja, ter 8 elétrons na última camada. Porque quando o sódio perder o seu elétron, a penúltima camada vai se tornar a última, porque esse 1 foi para cá, perdeu essa última camada. Aí a última camada vai ser essa que tem 8. O cloro tinha 7, então é mais fácil ele ganhar 1 para ter 8. Tudo bem, pessoal? Então, aqui fica Na+, e aqui fica Cl-. Ó. Não pode esquecer desse sinal, porque aqui tem 2 e 8. Ou seja, eu tenho 11 prótons e 10 elétrons. 2, 8 e 8, eu tenho 17 prótons e 18 elétrons, ou seja, 2 mais 8 dá 10, mais 8, 18, então por isso que fica negativo. Tudo bem, pessoal? Então, as fórmulas da ligação iônica, nós vamos agora representar 3 exercícios para vocês ficarem bem claro, porque sempre caem em vestibular, né? Uma coisa interessante também vocês saberem, que quando no vestibular eles mandam fazer algum exercício para determinar fórmulas iônicas, no caso aqui das ligações iônicas, eles vão dar sempre o número atômico. Então não se preocupe, eu tenho que decorar aquela tabela periódica. Não esqueça desse negócio de decorar, não tem que se decorar nada, tem que saber consultar a tabela periódica, o que você tem que extrair de lá, o que é certo, para a resolução do exercício. Tudo bem, pessoal? Então hoje o nosso objetivo é falar sobre como determinar a fórmula iônica dos compostos iônicos, que fazem ligações iônicas, que nós já tínhamos falado, né, no começo da aula, né, sobre ligações iônicas. Então, aqui nós temos exemplo de um metal e com um ametal. Lembra que eu tinha falado? Sempre o metal, quando vai fazer a fórmula química, vai ficar do lado esquerdo e o ametal do lado direito. Tudo bem, pessoal? Então, lembra, para um átomo se ligar com o outro, como eu já tinha falado, tem que ter o quê? Estabilidade eletrônica. Por exemplo, qual é a regra da estabilidade? É dizer que um átomo fica estável com 8 elétrons na última camada. Então, por exemplo, o sódio está perdendo um elétron, que ele vai perder um elétron. Você vai, Bruno, mas como você sabe que ele vai perder? Porque ele tem 8 na penúltima. Se ele perder esse elétron para o cloro, no caso, vai ficar estável eletronicamente o sódio. Então resolvemos o problema do sódio. Ele já tem 8 na última camada, porque a nova última camada vai ser essa daqui, não é? Enquanto o cloro tem 7, se ele ganhar 1, ele vai ficar com 8. Então, também vai ficar estável eletronicamente. Então, eles vão se transformar no íon. Lembra que eu tinha falado na última aula que o elemento que perde elétron, ele fica com uma carga positiva. Então, ele vai ficar Na+. Ele perdeu só um elétron, então por isso que eu coloquei um mais, né, no caso. Vou colocar um mais, assim, não é comum pôr, né, número 1 na frente, assim, a gente, né. Mas como vocês estão aprendendo, então nós vamos colocar um mais. Ele perdeu só um elétron, então ele ficou positivo. Lembra por que ficou positivo? Porque o próton, você não mexe, o próton está no núcleo de um átomo. Então, você nunca vai desestabilizar numa reação química ou numa ligação química, o que interage são os elétrons, ou perdendo ou ganhando, tudo bem? Próton não, pensa que próton está no núcleo de um átomo. Se você desestabilizar o próton, perder ou ganhar, você está criando, no caso, a bomba atômica. Você vai trabalhar com energia nuclear, que é outra matéria de química. Tudo bem, pessoal? Então, se ele perdeu um elétron, ele ficou positivo. Porque eu tinha 11 prótons, né? Lembrando que a gente temos 11 prótons, e tinha 11 elétrons. Se perder um elétron, vai ficar então com 11 prótons, no caso, então vai ficar 11 prótons, continua, que o próton nunca muda, e 10 elétrons. Então, mais 11 com menos 10 vai dar mais 1. A mesma coisa aqui, eu tinha 17 prótons e 17 elétrons. Eu tinha 17 carga positiva e 17 carga negativa. Se ele ganhou um elétron do sódio, ele vai ficar com o quê? Continua tendo 17 carga positiva e 18 negativa. Mais 17 com menos 18 vai dar quanto? Menos 1. Então a fórmula química, no caso, vou até apagar aqui para não poluir, a fórmula química vai ficar assim, Na+, e Cl-.
Tem uma regrinha que a gente cruza, a gente fala que o número de elétrons perdidos de um átomo é igual ao número de elétrons ganhos de outro átomo. Aqui no caso a proporção vai ser 1 para 1, porque esse perdeu um elétron e esse ganhou um. Então, mas a gente cruza, a gente faz esse númerozinho aqui, ó, passa esse 1 para cá e esse número 1 para cá, sem o sinal, tudo bem? Só com os números mesmo, nem mais nem menos. Então a fórmula química fica NaCl. Então essa é a fórmula do sal de cozinha, tudo bem? E o que mais? Lembrando também que o elemento que perde elétron, no caso o metal, o elemento que perde elétron, ele se transforma, não é mais um metal, ele vai virar uma outra espécie chamada cátion. Então, lembra, o íon que perde elétron é chamado de cátion. E o íon que ganha elétron, ou seja, no caso um ametal, ele era um ametal quando ele não tinha estabilidade eletrônica. Mas se ele ganhou elétron para ficar estável, então ele é chamado de, não é mais metal, é chamado, esse íon positivo é chamado de ânion. Ânion. Então lembra, a espécie química que perde elétron é cátion, ele é positivo. A espécie química que ganha elétron, ele é ânion, ele é negativo. Você não pode mais dizer que o Na mais e o Cl- é um átomo. Eles não são um átomo mais. Eles não são um átomo que tem um número de prótons igual ao de elétron, tudo bem? Porque eles não são estáveis eletronicamente. Olha que interessante, né? Apesar de eles terem um número de prótons igual ao de elétron, eles não são estáveis eletronicamente porque não possuem 8 elétrons na última camada. Enquanto aqui, tanto o Na como o Cl- vai possuir 8 elétrons na sua última camada, tudo bem? E aí o elemento íon positivo que perde elétron é chamado de cátion. E o íon negativo que ganha elétron é chamado de ânion. Então a fórmula química fica NaCl. Você passa esse número para cá e esse outro número para cá. É uma regra prática, tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque agora vai vir dois exercícios, tanto o Na com oxigênio, ou seja, do sódio com oxigênio e do alumínio com oxigênio, vai dar esse problema, não vai ter a proporção 1 para 1, tá bom? Então vamos mostrar isso agora. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui o metal, o Na, no caso é metal, porque ele não perdeu nenhum elétron. O número de prótons é igual de elétron, 11 próton, 11 carga positiva e 11 negativa. O oxigênio, que é um ametal, que ele tem 8 prótons, que é 8 carga positiva e 8 carga negativa. Aí eu fiz a distribuição eletrônica, né? Vocês vão ver 2 mais 8 mais 1 dá 11, 2 mais 6 dá 8, né? Distribuição eletrônica todos que foi feita, né? Por isso que é importante saber. Depois eu vou dar uma aula para vocês só de distribuição eletrônica, tá bom? Agora aqui, o que vai acontecer? Vamos resolver primeiro o problema do sódio. O sódio tem um elétron de camada. Se ele perder esse elétron aqui, ele vai ficar com 8. Ele vai perder para quem? Para o metal. Então vai vir esse um elétron aqui para um metal. Tá? Então está resolvido. Então o sódio, se ele perdeu só um elétron, ele é um cátion. Vou colocar aqui cátion. Tá? Então aqui fica Na+, porque, lembrando, ele tem 11 carga positiva e 10 negativa. Então vai dar mais um o resultado, matematicamente. Tudo bem? Enquanto o oxigênio, ele para ficar estável, ele tem 6. Só que ele só ganhou 1. Aí você fala assim, Bruno, então vai faltar mais um, né? Ele precisa ganhar mais um elétron para ficar com 8. Ele vai ficar só com 7? Não, se ele tem 6 na última camada, é mais fácil ele ganhar 2, né? Do que perder. Porque também se ele perder, ele não vai ter na última camada 2. Ele não vai ter 8, vai ter 2. Então não vai dar certo. Então é mais fácil ele ganhar. Então a gente vai arranjar outro sódio que vai dar mais um elétron, né? Então vai vir outro sódio que vai dar mais um elétron e ele fica com 8. Então ele vai ficar 2 menos, tá? Então eu preciso de 2 sódios. Então se eu fizer a regrinha prática, ó, eu passo 2 para cá, que eu vou ter 2 sódios, e 1 para cá, que eu vou ter um oxigênio. Então a fórmula química fica Na2O. Esse é o óxido de sódio. Tudo bem? Entenderam? Então é isso. Eu preciso, ó, se você multiplicar 2 vezes 1, dá 8. 2 vezes 1 dá 8. Isso aqui é como se fosse um MMC da matemática, o mínimo múltiplo comum. O número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons ganhos. Apesar de o sódio perder um elétron, só que se ele der um elétron para o oxigênio vai ficar com 7. Então eu preciso arranjar outro sódio que perde um elétron para dar 8. Tudo bem? Então é essa a fórmula. Lembrando que sempre o íon positivo fica do lado esquerdo, que é o cátion, é um metal que perdeu o elétron, virou cátion.
E o íon negativo, que é o ânion, né? Não coloquei aqui, mas quem perde elétron se transforma no ânion, da mesma forma. Ele não é mais metal, esses dois não são mais metais, eles são íons. O íon positivo é a espécie química que perde elétron e o íon negativo é a espécie química que ganha elétron. O nome mais conhecido do íon positivo é chamado cátion e o nome mais conhecido do íon negativo é chamado ânion. E a fórmula química fica essa, Na2O. Percebam sempre que o elemento metálico fica do lado esquerdo e o elemento que não é metálico, é o ametal, né, fica do lado direito. Agora vamos para o último, dá uma olhada no último. Olha que interessante. O último é o alumínio com o oxigênio novamente. O alumínio, ele é um metal também, ele está na família 3A, né? Então ele tem número atômico 13, que é 2 mais 8 mais 3 dá 3. E o oxigênio está lá na família 6A, né? Ele tem 6 elétrons na última camada, 2 mais 6 dá 8. Aí, o que vai acontecer? O alumínio, olha que interessante, é mais fácil ele perder 3 elétrons, porque na penúltima camada tem 8, do que ganhar 5, né? E ele é um metal, ele não esqueça também, essa é uma ideia importante. Os metais têm a tendência de sempre perder elétron frente aos ametais, tudo bem? Então, se eu tiver um metal e ametal, o metal sempre vai perder elétron para o ametal, sempre, sempre, tudo bem? Então, aqui ele vai mais fácil ele perder 3, porque se ele perder 3, ele fica com 8 na penúltima camada e fica estável eletronicamente. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um 3+, ele virou um cátion. Tá? Virou um cátion. Enquanto o oxigênio, como eu já tinha falado nos outros, ele vai virar um ânion também, porque ele só precisa ganhar quanto? Continua ganhando 2. Então, ele vai virar 2 menos. Mas olha que interessante. O metal oxigênio, tá? O metal oxigênio, vamos desenhar aqui, ó. Vou fazer um desenho só para ilustrar. A gente vai fazer isso sempre, tá? Que tem a regra prática que a gente já dá o resultado. Mas ele tem 3 elétrons na última camada. O oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que vai acontecer? Se o alumínio fornecer 2 elétrons, ele vai fornecer quanto? Ele vai fornecer só 2. Por que só 2? Porque o oxigênio só precisa ganhar 2. Mas o alumínio não ficou estável, então eu vou arranjar outro oxigênio com 6 e vai fornecer esse 1, mas ele ficou com 7. Então eu tenho que arranjar outro alumínio, olha só, é um problema matemático. Então ele vai fornecer mais 2, mais um elétron, né, que ele vai ficar estável, então esse está estável, esse está estável. Só que o alumínio aqui não está estável, porque ele precisa perder esses 2. Então eu vou arranjar outro oxigênio e vai enfiar esses 2 elétrons para cá. Então o total de elétrons que o alumínio perdeu foi 6. Só que ele teve que perder 6, por quê? Porque cada oxigênio precisa de 2. Então deu um problema matemático. Mas, em vez de fazer isso, né? Em vez de fazer isso, eu não vou fazer isso sempre, porque vocês vão ficar perdendo muito tempo fazendo. No vestibular, vocês têm que ter rapidez, né? Na faculdade também tem que ter rapidez para fazer as provas. Então, é muito fácil, só tem que lembrar. Vai perder 3, fica Al3+. Vai ganhar 2, O2-. Você passa o 3 para cá, né? E passa o 2 para cá. Olha que interessante. Olha lá. Se você multiplicar 3 vezes 2 dá 6. 6 elétrons perdidos. O total, o saldo total. E se você multiplicar 2 vezes 3 também dá 6. Ou seja, o total, todos os oxigênios ganharam 6. Cada oxigênio ganha 2, mas porque tem 3 oxigênios, então somando 2 mais 2 mais 2 dá 6. E da mesma forma, cada alumínio perde 3, só como são 2 alumínios, então eles perderam um total, um saldo de 6. Então a fórmula química fica Al2O3. Essa daqui, né, o óxido de alumínio, né, ele é encontrado nas jazidas que encontram bauxita, tá? Então, a bauxita, o minério bauxita tem óxido de alumínio. E o alumínio, e aí com a partir extraindo da natureza esse minério que tem óxido de alumínio, eles fazem um fenômeno chamado eletrólise, que vocês vão aprender depois, que vai separar o alumínio do oxigênio e vai fazer as chapas de alumínio, portão de alumínio, tudo que é feito de alumínio. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar. Essa é a aula de determinação de fórmulas iônicas. Então, tenham bons estudos, entre no meu canal, se inscrevam e lá vai ter todas as aulas relacionadas a ligações químicas e suas fórmulas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande um comentário, uma dúvida, que nós vamos responder todas as questões que tiverem lá, tá bom? Obrigado e tchau!